aceitaram o desafio de estarem aqui hoje, sendo que muitos trabalham, muitos tinham tantas coisas para fazer, mas é bom nós estarmos na casa do Senhor. Amém? O pastor Reinaldo e o Ricardo trouxeram um amigo que está conosco. Teu nome como que é? Renan? Deus te abençoe, Renan. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Creio que os demais são todos conhecidos. Okay. O Jadson está ali. Jadson, Deus te abençoe. O rosto é tão familiar, me perdoe. A Maria Valentina está bem, né? Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, somos homens. Eu creio que se nós abrirmos os nossos lábios agora, o céu escuta. Vamos fazer uma oração. Versões, faz essa oração por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que estamos aqui na presença dessa noite. Amém. Meus irmãos, o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler uns versículos aí. 2 Samuel 11. Se quiserem se assentar, podem se assentar, fiquem à vontade. Estamos em casa. A partir do primeiro. Nós vamos ler até hoje 4. Bem, um dos homens da Bíblia que eu mais admiro, os irmãos sabem, é o nosso irmão Davi. Não porque ele foi um salmista, não porque ele foi um rei, não porque ele foi um arpista, mas também não porque ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas eu admiro ele porque ele foi homem. E como homem, ele teve altos e baixos na sua vida, e nós podemos aprender muito com Davi. Através da vida de Davi, a gente pode se ver num espelho. E por muitas vezes o que a gente vê é o nosso reflexo na palavra do Senhor. Parece que é a nossa história que foi colocada ali. A história dos nossos altos e baixos, não somente como homens, mas também como homens espirituais. Nós olhamos para Davi e eu tenho certeza absoluta que um dia você olhou e você disse: olha, sou eu que estou na Bíblia. Capítulo 2, 2 Samuel 2. Ou melhor, capítulo 11, desculpa. 2 Samuel 11. É uma história bem conhecida. Eu coloquei como tema para hoje de noite o que está na sua cabeça, o que está na sua mente. A partir do versículo 1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, e já se tinha se purificado da sua imundície. E então voltou ela para casa. A história é bastante conhecida para aqueles que leem a Bíblia e sabem que esse foi um pecado que custou muito a vida de Davi. E a verdade é que nós vamos aprender um pouco com esse erro hoje. Eu creio que Davi teve que tirar a sua capa, se desnudar diante do Senhor e abrir o seu coração e dizer assim: olha, sem barreira alguma, olha para o meu coração. Eu creio que hoje o Senhor vai trabalhar na nossa vida dessa forma. Ele não está vendo o exterior, Ele vai ver os nossos corações. O assunto é bastante profundo e eu não quero ser nem um pouco vulgar com aquilo que vai ser falado. Eu sei que tem crianças no nosso meio, mas é melhor que os nossos filhos escutem a verdade na casa do Senhor do que escutem as coisas deturpadas fora da casa do Senhor. Conta uma história que um terapeuta recebeu um paciente
E esse paciente chega e começa a falar dos seus problemas. E de repente ele fala que o maior problema que ele tem na sua vida é pensar que um dia ele vai morrer e vai para ser enterrado num caixão. E ele leva 30 minutos contando que ele tinha medo disso, era uma fobia que ele tinha. E ele fala sem parar, e de repente o terapeuta, já cansado de escutar e falar sobre isso, porque é o fim de todos, ele falou: o que mais que está acontecendo na sua vida? Então ele começa a falar que ele tinha ele tinha a bulimia, que ele sofria bullying, que ele tinha trauma pela sua baixa autoestima, ele tinha problema de ejaculação precoce. Ele começa a contar uma carta muito vasta dos seus problemas, e o terapeuta começa a ficar cansado. Ele fala assim: olha, eu vou te ensinar uma frase com 3 palavras, e essa frase vai mudar a sua vida se você colocar ela no teu coração. E daí o homem para um segundo e fala: quais são as 3 palavras? Ele: pare com isso. Pare com isso, você não tem nada. Grave isso. Mas o homem continuou falando e não parava de falar, e era problema acima de problema, e de repente ele fala assim: sabe o quê? Eu não estou nem um pouco satisfeito com essa terapia, você não é um bom profissional. E daí o terapeuta ficou muito irritado, tirou uma arma da gaveta, colocou em cima da mesa e falou assim: agora eu vou te ensinar uma frase com 9 palavras. E essa realmente vai mudar a sua vida. Ele falou: qual é a frase? Ele falou: pare com isso, senão eu vou te enterrar num caixão. Acabou a terapia. Resolveu fácil o problema. Eu espero que ninguém encontre nunca um terapeuta como esse, que resolve o problema no grito ou talvez com uma arma. Mas infelizmente esse é o conselho que muitos estão escutando, com problemas que às vezes são tão íntimos e que não querem tornar público para os irmãos. Nós somos uma família, a igreja é um hospital, e nós estamos aqui sendo tratados a cada dia. E se nós temos problemas, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e a oração da fé, ela vai curar o enfermo. Então, se tem um lugar que nós devemos ser homens e tratar dos nossos problemas, é aqui, no meio da família, dentro da casa. Deus tem solução para isso. Ninguém gosta de admitir que perdeu o controle, e ninguém gosta de dizer que tem um problema, principalmente nós. Nós não paramos para pedir informação, ainda que o GPS esteja falando que está errado, nós não paramos. Nós fazemos o GPS mudar de curso porque nós sabemos o caminho, mas nós não paramos para pedir informação. A verdade é que nós não queremos reconhecer que precisamos de ajuda, mas sempre vai existir um momento que é vital na vida de alguém. Um momento em que você chega e fala assim: olha, não tem mais para onde correr, eu preciso de mudança. Então você começa a olhar os seus hábitos, você começa a olhar a sua vida e começa a ver o que é aquilo que está guardado dentro de você, e começa a colocar na mesa, começa a colocar no papel. Você começa a ver o quanto realmente está custando para a sua vida. Davi estava entrando nesse pecado, mas ele não estava medindo as consequências. Ele não fez um plano de ação de forma alguma, mas ele estava agindo, e era algo que estava dentro dele, que precisava ser mudado. Ninguém chegou para Davi enquanto ele caminhava naquele muro de separação entre o seu palácio e aquela praia de nudismo onde as mulheres se limpavam. Ninguém chegou para Davi nesse momento, e na verdade ele era o convidado VIP. Ele tinha um adult live entertainment. Ele estava vendo com todos os direitos, sem pagar nada, aquilo que estava acontecendo enquanto as mulheres estavam se limpando. E trazendo para a sua vida, ninguém teve coragem de chegar para ele e falar assim: olha, pare com isso. Não teve um terapeuta para chegar para Davi e falar assim: pare com isso, porque senão as coisas vão acabar mal. E pelo fato de ninguém se apresentar e ter falado com Davi, as consequências foram drásticas. O que tem nos preocupado como igreja do Senhor é que nós estamos vendo que existem consequências drásticas no nosso meio. Existem pessoas que estão caindo num abismo, e um abismo chama outro abismo, e a vida está começando a entrar numa forma terrível, e infelizmente o que precisa ser feito é uma correção do pai dentro da casa. É maravilhoso a gente ter tempo com homens, porque com homens a nossa linguagem é diferente. Eu falei com o Fábio hoje de manhã, ou melhor, ontem à noite, e falei: olha, você compra arroz? E o Fábio falou: eu compro arroz. Mas para mim eu tinha pensado: vai comprar e vai fazer. Homem, não precisa falar a frase inteira. Mas hoje de manhã a Kátia me ligou falando assim: quem que vai fazer o arroz? Eu falei: o Fábio. Ele falou: não, mas ele não vai fazer. Eu falei: mas eu falei com ele ontem. Eu falei: mas para comprar, não tinha falado para preparar. Nós fazemos assim. Nós queremos que entendam tudo sem que a gente dê um tempo para explicar realmente o que está passando, o que precisa ser feito. A verdade é que às vezes nós somos muito superficiais.
Está tudo bem, meu irmão? Está melhor do que está, é impossível. Mas daí você começa a conversar com o irmão e olha, pior do que está, é possível. Porque está feia a situação. A realidade é que assuntos que são pesados, assuntos como pornografia, assuntos como masturbação, falar dentro da igreja, pastor, isso daí está errado. A igreja é um lugar santo, e é no lugar santo que o santo quer tratar com a gente. E é aqui que Deus tem que colocar as coisas no lugar certo. E esses assuntos não podem ser abordados no culto de domingo, porque a casa está cheia. E nós, como homens, nós nos escondemos. Ou nós pulamos lá para o refeitório, ou saímos porque tem que resolver alguma coisa do lado de fora. Então é melhor a gente ter momentos nossos, como homens, onde a gente pode falar sobre aquilo que realmente nos preocupa, aquilo que nos incomoda, e ter de Deus a graça para que isso seja mudado em nossas vidas. Nós não podemos trazer isso no culto de domingo. Mesmo porque vem as visitas, e se de repente a gente tratar de um assunto desse de domingo, vão pensar que está todo mundo doente dentro da casa. E na verdade tem gente aqui que não precisa escutar sobre isso, porque está bem, graças a Deus. Mas é melhor que escute também, porque daí você tem mais para ajudar aquele irmão que está do teu lado. Nós fomos para um seminário 15 dias atrás, e daí tinha uma palestra bastante interessante, que era uma palestra sobre lust and pornography. Foi a salinha que mais lotou. E daí o pastor que estava dando aquele momento, começou a perguntar para um e para outro por que eles estavam lá, né? E daí todo mundo falou assim, é que um amigo meu tem problema. Eu sei de alguém que precisa, né? Lá na igreja tem alguém que está passando por problema. Foram ou não foram as respostas que nós ouvimos? Teve um só que teve a coragem de falar assim, não, eu estou aqui porque eu quero me embasar, eu quero ter mais conhecimento, e eu preciso ter isso daí para mim saber como que eu venço na minha vida. Mas o que nós mais escutamos no meio da sala, quando se abria a boca, era pessoas dizendo assim, olha, eu tenho 60 anos de idade, e até hoje eu sou escravo da masturbação, sou escravo da pornografia, eu preciso de libertação, eu não consigo ficar livre. E o problema é um só, está sendo tratado superficialmente. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, tem liberdade, tem libertação para aqueles que buscam no caminho certo. Aonde que é o caminho certo? É na sala do terapeuta que vai falar no final, olha, pare com isso? Ou é na casa do Deus vivo que te ama, que é o nosso Pai, que diz assim, olha, não foi assim que eu te fiz, mas tem mudança para a tua vida. Então é aqui, nós precisamos resolver isso, é aqui, dentro da casa. A pornografia está ao nosso redor. E eu passei esses dias e procurei alguns vídeos que eu pudesse colocar, mas sinceramente os vídeos que tem, os comerciais que tem, são tão abusivos, machucam a gente, que eu não senti coragem de trazer para dentro da igreja. Mas se vocês procurarem, por curiosidade, e colocarem comerciais engraçados, comerciais que foram banidos, os 10 piores são liberados no Japão. A liberação sexual no Japão está tão alta, tão grande, que ela é nociva até nos comerciais. Não sei por que precisa se colocar uma moça praticamente nua para vender uma bala. Na verdade, eu acho que é só homem que compra bala. Então, são coisas que eu não consigo entender. E eu creio que muitos não conseguem entender. Esses dias me falaram que lá no sul de Tampa tem um lugar que se chama Barista, e que tem um café muito bom. Alguém chegou e falou assim, olha, pastor, ando no drive-thru, é rápido, passa lá para pegar um café. Fui passar lá para pegar um café. Quando a moça abriu o vidro, quase caí de costas. Porque as moças que trabalham no Barista são todas moças que trabalham na Playboy. Não estou dando conselho. Estou falando que é aqui, existe aqui. Então elas trabalham dentro daquela casinha fechada de biquíni, algumas estão de topless. Então você nem se preocupa com o gosto do café. O que vier está de bom tamanho. Quer açúcar? Não, está bom assim. Eu bebo amarguinho mesmo. Mas a verdade, gente, é que a libertação está sendo muito grande. E nós estamos sendo bombardeados, não é de vez em quando, não, é 24 horas por dia. Então nós precisamos ser realistas. E precisamos ser realistas também ao reconhecermos que nós não somos tão espirituais como nós gostaríamos. Porque você vai pegar o café, vai ver uma situação dessa, você vai dizer, Jesus tem um plano para a sua alma. De forma alguma. De forma alguma. Mas você vai ficar envergonhado com uma situação dessa. Então, nós devemos ser espirituais, sim, mas nós temos que entender que nós somos humanos e estamos sujeitos a cair em ciladas e também em laços. Assim como Davi caiu. O que Davi tinha que estar fazendo sentado ou caminhando em cima do muro? E a gente lê o texto e fala assim, acordando à tarde. Tremendo preguiçoso ainda por cima. Davi, ele chega à consciência que Deus se afastou dele. Mas eu amo a Davi porque pelo arrependimento ele se aproximou de Deus. Então nós temos que entender, gente, que nós precisamos nos aproximar de Deus. E o único caminho é arrependimento. Não é outra coisa, não, é arrependimento.
A percepção do custo desse pecado pode variar de um para outro, porque nós temos diversas formas de pensar, fomos criados em diversas formas diferentes. E eu perguntei para alguns irmãos esses dias qual que foi a orientação sexual que teve na vida, e alguns foi uma revista que o pai chegou e trouxe, alguns falaram que o tio chamou para uma conversa, outros falaram que quando completaram 14 anos o pai levou para dar uma volta numa casa de luz vermelha no meio da cidade. Então, que orientação que tiveram? E o pior é que depois que se casam, vem com um balaio de experiências. Não, eu sou o cara. Querem casar com uma pessoa pura, né, imaculada. E daí chega você cheia de experiência, mas de experiência que foi comprada no lixo e através de erro. Então, a melhor coisa que nós precisamos é aprender com a palavra de Deus e ser aconselhados com homens de Deus. E Deus tem nos dado isso, e nós precisamos disso. A percepção do custo do pecado pode variar de um para outro. Uma pessoa pode sentir-se cheia de nojo por causa do uso da pornografia. Pode se sentir tão enojada que daí ela vai lá e ela se esconde. Mas outras podem ter distúrbios sexuais e até mesmo de comportamento por causa da pornografia. Pessoas começam a ficar completamente enfermas. Pornografia pode ter um impacto negativo nos nossos relacionamentos. Desde ignorar a convivência com as pessoas que nós amamos, gastando o nosso tempo e criando situações para que a esposa vá no shopping, dando cartão, dizendo, olha, fica à vontade, minha santa. Mas na verdade é você que está à vontade no pecado, escondido. Mas os olhos do Senhor nos contemplam em todos os lugares. Não temos aonde nos esconder do nosso Pai. Então não adianta criar situação. E daí você começa a perder esse relacionamento. E você começa a se enfiar no mundo virtual com pecados reais. O mundo é virtual, mas o pecado é real. A ponto de se perder a intimidade, e a ponto de até mesmo acontecer, infelizmente, a praga do divórcio. E tudo isso porque começou num relacionamento com pessoas, com vidas que estão completamente cheias de pecado, de erro, e você nem sabe quem são. Pornografia, muitas vezes reduz a potência sexual, incluindo, inclusive, ejaculação precoce, e disfunção até mesmo na ereção. Outros chegam à conclusão que o uso da pornografia conflita diretamente com seus padrões morais ou com as suas crenças de fé. Mas a colisão não é o suficiente para dizer assim, não faço. Esqueça, não estou mais aí. Não é o suficiente. Tem um filme chamado A Filha de Alguém. E esse filme é fantástico. É um filme antigo, e apesar de ter esse nome, não tem tanta malícia no filme em si. E ele deveria ser um freio para os pais que gostam de pornografia. Porque a moça do filme, ela era filha de alguém que se prostituía. Esse filme relata que homens e mulheres no mundo pornô são pessoas de carne e osso, e que normalmente são vitimizadas por seus cafetões e pelos seus gigolôs, principalmente as mulheres. E daí me chama a atenção que nós que dizemos que somos livres, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, infelizmente estamos tornando pessoas cativas. E ainda por cima, na comodidade da nossa casa, sentado no sofá da sala, enquanto a esposa e a família está do lado de fora, nós estamos do lado de dentro, enchendo a nossa vida de imundícia. Mulheres no mundo pornô são frequentemente vítimas de violência, são forçadas a cenas abusivas de sexo. E começou um programa na televisão alguns meses atrás, e começou e terminou, porque um pastor criou o programa era fantástico, porque ele saía na rua e um outro pastor contratava uma prostituta e trazia para ele que estava no quarto de hotel. E quando a moça chegava, ele já na porta ele se identificava, eu sou um pastor. E quando elas iam sair, ele falou, não, você me vendeu 1 hora, eu tenho 1 hora para falar de Jesus para você. E nessa 1 hora ele falava, só que se elas não saíssem 1 hora, os seus cafetões entravam no quarto, e foi por isso que pararam o programa, porque o pastor apanhou algumas vezes, tentando tirar essas moças dessa vida. Pensem comigo, por tantas vezes você que pensa que não tem problema algum, está sendo culpado dessas mulheres viverem a vida que vivem. A pornografia, ela contribui para o tráfico do sexo. E só nos Estados Unidos varia de 14.000 e 17.500 mulheres por ano que são escravizadas pelo sexo. Existe ainda um gráfico que fala
que existem 30 mil crianças americanas que estão sobre o risco de abuso sexual. E ainda por cima suas vidas são colocadas e jogadas na internet nos países onde não existe uma lei de proteção. Pensem comigo. Homens e mulheres, depois que deixam esse mundo, eles se sentem envergonhados ao recaírem, ao voltarem para o mesmo problema. A verdade é que as garras são muito fortes. E eu sei que eu falo para homens santos nessa noite. Homens que nunca tiveram problema com pornografia. Eu sei que são homens que são blindados. Nós estamos numa caixa de vidro e nunca chegou para nós um e-mail com a foto de alguém sobressaindo. Esses dias mandaram um cartão para um cliente meu, e o cartão de aniversário estava em cima da mesa, e eu olhei o cartão e tinha uma mulher, gente, com um busto desse tamanho. E quando eu abri o cartão, eu pensei, o que será que está escrito? E estava escrito assim, qual que é a cor da bolsa que ela está usando? Falhei no teste. Porque eu vi o busto e a bolsa era verde, estava escondida do lado. A verdade é que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo e de todas as formas. Tipicamente, tem homens que prometem que vão sair desse mundo. Eu vou largar a pornografia, eu não quero mais saber de pornografia. E daí tentam por si mesmos. Tentam pular para o lado de fora, mas essas promessas nada mais são do que repetitivos atos em suas próprias memórias. Eu não vou mais usar, eu não vou mais ver, mas amanhã não deu certo, então estou lá de novo. Não vou de novo, mas daí você recai no mesmo problema e começa a mesma história. A verdade é que você pode experimentar períodos de abstinência da pornografia por alguns dias, semanas, até meses, mas eventualmente você vai cair uma vez mais. Então, para você, aquele terapista que fala, pare com isso, não está funcionando. Você que diz que tem autocontrole, você está falido diante de Deus. E você sabe que você está sendo uma falência diante de você mesmo, porque você está num círculo vicioso. Você está como aquele ratinho que é uma cobaia que fica correndo dentro de uma rodinha o tempo todo, e daí você não consegue sair de lá. Vendo pornô para sentir-se bem, daí fingindo que está tudo bem, sentindo-se envergonhado ou culpado, mas daí mantendo o segredo. Eu vou apagar o histórico, vou deletar tudo que tem no computador, ninguém vai saber o que aconteceu. O meu telefone tem um código, ninguém entra. Só eu que sei, minha esposa não tem acesso. Escutem bem, você está dentro de um ciclo, porque amanhã de novo você vai ver o pornô para se sentir bem, vai fingir que está bem, você vai se sentir envergonhado ou culpado, mas você vai continuar mantendo o segredo. E daí você não está num ciclo somente que gira, mas você está num ciclo que pode ser considerado um carrossel, de altos e baixos. Porque daí, além de você pecar, você vem na casa de Deus e Deus se manifesta, e no meio do louvor você chora, e você pensa que chorar está lavando a sua alma. Meu querido, a água não limpa pecado. O que limpa pecado é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você vir e se sentir bem quando você na verdade está morrendo, quando você está precisando de mudança. A verdade é que esse ciclo está te causando náusea pelas tantas voltas, e a saída parece que não existe. Mas deixa eu te falar que se houve uma entrada, tem uma saída, e a saída se chama Jesus Cristo. Para outros aqui, talvez nem se sintam mais envergonhados, a sua mente já está cauterizada, e aquilo que faz ou deixa de fazer nada mais é do que uma atividade recreacional. Pastor, eu não casei ainda, eu sou solteiro, eu preciso me esvaziar de alguma forma. Então você se esvazia pecando, e daí você está cheio de culpa diante de Deus. Mas eu não tenho dúvidas que você notou um impacto contrário no seu trabalho, na sua vida sexual e também na sua família. Porque tudo aquilo que não é bom traz resultado que é ruim. E eu penso que ninguém consegue viver nessa maratona. Talvez você já esteja no nível que precisa de pornografia, você precisa de masturbação para se sentir normal. Porque senão, não, eu não consigo viver sem estar dessa forma. Em pouco tempo o seu nível irá escalar. E aquilo que é bizarro vai se tornar normal para você. Porque se tem uma água que não mata a sede, é a pornografia. Se tem algo que não acaba com os teus pensamentos, é a pornografia. Sempre vai existir algo novo. E deixa eu te falar que tudo aquilo que existe que é novo para o nosso Deus já é história. E Ele chama de pecado. Então nós devemos andar de vitória em vitória e não de história em história.
dizendo assim, olha, eu vou parar, eu vou conseguir, olha, eu vou sair disso. Não, você não conseguiu até hoje, mas hoje deixe com que Jesus entre na sua vida e que Ele comece a fazer algo novo para a glória do nome dEle. A sua consciência, se você continuar nesse mundo, fará você pensar que troca de casais não tem problema algum. Nós podemos entrar nesse mundo, é tranquilo, não tem problema nenhum. Vai fazer com que a tua consciência seja tão cauterizada, que de repente você ter relações com outras pessoas, ou a tua esposa também com outras pessoas, vai ser normal. Afinal de contas, você já está salvo, e salvo, sempre salvo. Quem te mentiu, meu querido, deveria voltar a ler a Bíblia, porque a salvação ela é gratuita, ela vem de Deus, mas o conquistar o céu é todo dia, é o tempo todo, é andar em santidade, porque se nós não formos santos, nós não vamos ver o nosso Deus. Então nós precisamos sim de mudança nas nossas vidas. A verdade é que você começa a se encher de tantas coisas, que tudo se torna normal, relacionamentos extraconjugais, enfim, tudo é normal. O nosso irmão Pedro, ele dá uma informação maravilhosa. Eu ia procurar o versículo de tarde, mas eu não tive tempo. Mas ele diz que até as nossas orações podem ser impedidas se nós não tratarmos as nossas esposas da forma como elas são, filhas do rei. Mas se você está cheio de porcaria na tua cabeça, não tem diferença nenhuma aquilo que você vê e aquilo que você quer ter dentro da sua casa. Em nome de Jesus, chegou o tempo de mudança. Chegou o tempo de leito sem mácula para a glória do Senhor Jesus. Ou vocês pensam que na hora da intimidade o nosso Deus dá licença e vai para o outro quarto? Não, de forma alguma, Ele está ali, Ele está nos olhando. Então nós devemos ter decência com aquilo que nós fazemos. A verdade é que Deus tem poder para libertar, mas nem toda libertação é instantânea. Chega um endemoniado para Jesus, foi na hora, é agora, você está livre. Mas tem processos que o nosso Jesus fala, olha, só na base do jejum e da oração. Eu tenho certeza que alguns já receberam conselhos. Quer ficar livre? Jejue e ore. Eu não vou te perguntar se funcionou, porque eu sei que diante do teu coração você está dizendo hoje, glória a Deus, porque eu precisava escutar algo do céu, e Deus está aqui, Deus está no nosso meio. A pergunta clássica é essa: você consegue parar de ver pornografia por 30 dias? A verdade é que se você for viciado, dentro de 7 a 14 dias você vai estar pegando fogo. Você vai estar vendo a perna da banqueta na tua casa, você vai pensar que é filé mignon. Você vai estar completamente aceso, porque é algo que você pensava que controlava, hoje já tomou conta de você. Então, é por isso que nós temos igrejas fracas. É por isso que nós temos ministérios fracos. É por isso que nós temos crentes completamente vazios. É por isso que tem pessoas que querem tanto o Espírito Santo, mas não tem lugar para o Espírito Santo. Mas hoje é dia de mudança, hoje é dia de recomeço. Nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho trata o efeito e não a causa. Nós precisamos em Deus reconhecer e tratar a causa, porque daí some o efeito. Se nós começamos a tratar o problema na raiz, tenho certeza absoluta, nós vamos ver cura na casa do Senhor. Não é simplesmente dizer, olha, reza 40 Ave Maria que está tudo bem. Por que as pessoas se entregam no carnaval e no ano que vem tem que ir lá também confessar de novo? É exterior, o que o nosso Deus quer é mudança interior. Então você já percebeu que você se torna mais suscetível e daí você recorre à pornografia quando sofre alguma mudança de humor. Porque tem pessoas que se sentem amargos, então elas precisam se recompensar. Teve um irmão que chegou para mim há pouco tempo e falou assim, pastor, está aqui meu celular. Eu falei, para quê? Não, essa é a minha recompensa. Que recompensa? Aí, pastor, veja aí. Eu olhei, estava sem óculos ainda por cima, eu falei, não estou entendendo. Aqui, pastor, ele abriu, nós estávamos no canto aqui, ele abriu num site pornográfico. Eu falei, eu não estou lhe entendendo. Ele falou, pastor, isso aqui é meu prêmio. Eu vivo sozinho, mas eu não consigo. E hoje Deus falou comigo, apaga, muda o código do meu celular. Eu falei, meu amigo, pode jogar teu celular no lixo. Mas se você não tomar uma posição em Deus de ter mudança, amanhã você compra outro e está a mesma coisa na mesma tela. Porque você sabe o caminho. A mudança que você precisa não é externa, é interna. Você precisa que a tua mente seja mudada. Você precisa ser transformado. Mas tem pessoas que pensam que é uma recompensa.
Pessoas que se sentem estressados, então têm que se aliviar de qualquer forma. Pessoas que se sentem deprimidas, ansiosas, então essa é a fuga. Existe um ponto de partida, e nós temos que tratar esse ponto de partida. Nós precisamos identificar qual é. Os neurologistas explicam como obsessão por pornografia é porque a pornografia toma raízes no seu cérebro. É comprovado. Ela vai se enraizando. Tem gente que pensa que começa no coração. É na mente. E ela vai se enraizando. Ela não se enraiza no seu coração, ou tampouco no seu pênis, mas é na sua mente. E eles explicam por que esses hábitos e vícios são tão difíceis de serem quebrados. É comprovado cientificamente, meu irmão. Mas graças ao nosso Deus, que da mesma forma que esses neurologistas chegaram a essa condição, a essa conclusão, eles também explicam que, através do nosso conhecimento próprio, através do entendimento e da disciplina, é possível que as mentes que estão travadas em obsessões, em obsessão, em velhos costumes, podem ser cheias de novos e positivos comportamentos. A medicina diz que isso é possível. Mas eu não creio só na disciplina, na medicina, eu creio na palavra de Deus. E o meu Deus diz que para Ele não há nada impossível. Então Ele pode trazer essa mudança sim para as nossas vidas. Até a medicina diz que há esperança para o perdido, ainda que eles não conhecem aquele que nós achamos, que se chama Jesus Cristo. Então, quando você começa a entender como o seu cérebro funciona, você pode usar as novas informações para ampliar a sua própria perspectiva. O nosso amado irmão Paulo, ele chama isso de transformação da nossa mente. Olha, nós precisamos ser transformados. A nossa mente, ela precisa ser transformada. E a transformação da nossa mente nada mais é do que dar um novo foco à nossa mente. Trocando o que não presta e substituindo pela perfeita vontade de Deus. Deus não nos chamou para sermos cativos, Ele nos chamou para sermos livres. Mas traduzindo aquilo que Paulo fala, o seu cérebro ele precisa desaprender aquilo que aprendeu. Ou seja, você tem que esquecer aquilo que você aprendeu. E eu entendo que hoje é tempo de renovação de mente. E aquele que pode renovar está aqui no nosso meio. Conhecimento precede entendimento. Eu conheço o pastor Marcos, eu entendo o pastor Marcos quando eu ando com ele. Então o conhecimento precede o entendimento. Mas o entendimento precede a mudança. Todos nós aqui precisamos de mudança. Não tem ninguém aqui que esteja salvo. Nós precisamos de mudança. E a nossa mudança começa no reconhecimento. João Batista falava assim, é arrependimento. Vamos chamar de reconhecimento que soa mais leve para nós. E assim ninguém fica triste e não volta no culto amanhã. Mas vamos chamar de reconhecimento. O alcoólatra, ele reconhece que é alcoólatra. Ele sabe que ele é alcoólatra. Mas ele só consegue mudança quando ele admite que precisa de ajuda. O viciado da mesma forma, ele sabe que ele é viciado. Mas só quando ele admite que precisa de ajuda, que as coisas começam a mudar. Nós só vamos receber a ajuda que precisamos quando nós entendemos que precisamos de mudança. Que nós não vamos chegar em lugar algum se permanecermos da forma como estamos. Então, romper a pornografia é entender que o nosso maior órgão sexual não está escondido atrás do nosso zíper, mas o nosso maior órgão sexual está entre as nossas orelhas. É a nossa mente. Porque é na mente que começa. É ali que começa a haver o trabalho, é ali que o inimigo quer encher. Mas nós precisamos ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é possível. Nós precisamos tratar do nosso cérebro. O cérebro é o lugar onde nós experimentamos intimidade, aonde nós experimentamos prazer, amor, é onde nós temos a sensação de satisfação, é no cérebro.
mas também é o lugar onde nós criamos sentimentos negativos, onde nós criamos maus hábitos, onde nós criamos compulsões que são destrutivas e também criamos adições, é no cérebro também. Então, vamos ver o que aconteceu com Davi, e nós já estou terminando. E o texto que nós lemos fala assim: aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Davi não tinha que estar ali, e tampouco com os olhos abertos, mas ele estava, sem dúvida nenhuma, caçando o que fazer. E tem muita gente que, caçando o que fazer, cai na rede do inimigo, porque ele também está caçando quem quer fazer. E era essa mulher muito formosa à vista. Meus irmãos, nós somos guiados pela nossa vista. Os homens são vista, os homens são visão, as mulheres são sentimento. Quer chamar a atenção do homem? Não venha com carinho, mas venha com alguma coisa que atraia. Tira uma foto da picanha ali atrás, vocês vão ver que sai um sorriso no rosto. Mas sente do lado do Douglas e vai lá e dê um abraço, um beijo na careca dele para ver se ele gosta. Ele vai te rejeitar. Nós somos assim, é a visão. Davi estava lá e foi a visão que fez com que Davi fosse cativo. E daí ele se interessa tanto que ele fala assim: quem que é aquela? Porque essa ainda não mora no palácio. Essa eu ainda não tenho. E ele envia os seus mensageiros, e esses mensageiros voltam e dizem quem é. E falam: olha, ela é esposa de um dos valentes que está defendendo você, está defendendo a nação, está defendendo a terra. Mas nessa hora a mente de Davi já estava cheia. Tenho certeza absoluta que Davi não pensava em outra coisa a não ser: esse filé cai no meu prato, esse mal me cura. Mas quando o mal chegou, quando a cura chegou, fala que depois do momento de intimidade ele dispensa ela: olha, vai para casa. A pornografia volta para o mesmo lugar e torna mais gente cativa, mas você fica, entre aspas, no seu palácio, no lugar onde Deus consagrou e separou para você, para a sua família, um lugar para você ter um ambiente onde Deus possa reinar e chamar de lar, e não somente de casa. Mas você, infelizmente, está passando o tempo no muro, e está olhando o que o vizinho tem. Davi estava vendo o que não devia, então ele desejou o que não podia. Esse é o maior problema. Você pode hoje estar dizendo: a pornografia está causando muitos danos à minha vida, e nós reconhecemos o que traz dano. Eu não posso comer carne de porco. E ontem, antes de vir para a igreja, gente, eu parei e comi um chicharrão com arroz e feijão. Gente, mas estava uma delícia aquilo, cheio de pimenta. Olha, foi uma bênção vir para a igreja. Mas foi uma noite terrível, com dor de cabeça, correndo para o banheiro. Por quê? Eu sabia que me fazia mal, mas eu resolvi colocar para dentro da boca. E daí pode orar, porque Deus não tem nada a ver com isso. Cura essa dor de cabeça. Ele falou: já te dei a cura, mas você está insistindo em ficar doente. Já te ensinei como que faz, mas você decide comer o que não deve. Você decide andar por onde você não deve, então a consequência é tua. Quando nós tocamos num forno que está quente, nós aprendemos rapidamente que queima. E daí vai uma mensagem para o nosso cérebro dizendo assim: olha, não encosta de novo, então não chega perto. E a gente não encosta, porque a gente sabe que vai se machucar. Se nós comemos alguma coisa que a gente não gosta, a gente nunca mais tenta colocar na boca. Salve o chicharrão, Deus, pelo amor de Deus, isso é bom demais. Mas a gente tenta não colocar na boca, porque a gente sabe que vai fazer mal. Então eu pergunto: por que se a vergonha e a culpa aparecem após o uso da pornografia? Por que o cérebro não funciona da mesma forma? Por que não tem uma bandeira vermelha dizendo assim: olha, não chega perto porque faz mal, vai te queimar, vem a consequência? Por que não acontece dessa forma? A única resposta que eu encontro é porque a pornografia é excitante. O prazer te invade de uma forma tão grande que se torna até um risco. Você quer viver com emoção. Como não dá para passar dos 50 na rua, senão o policial te pega. Então você passa dos 100 em casa, pensando que a policial da casa nunca vai chegar. Pensando que nunca ninguém vai descobrir os teus caminhos. Pensando que nunca ninguém vai chegar perto. Então ela se torna excitante. Olha, eu quero um pouco de emoção na vida. Captura a atenção.
distrai a pessoa de qualquer outro problema ou situação, e através do orgasmo, então, se libera uma dose potente de euforia. A química que se solta, ela é muito mais potente do que muita droga. Então, aquela sensação que vem, vou repetir, não é no zíper, é na cabeça, é na mente. Então, você se sente, extasiado, foi o melhor, mas daqui a 10 segundos, já passou. E daí você precisa de novo. Então, por mais vergonhoso que seja, por mais difícil que seja, após minutos de prazer, o nosso cérebro quer devagar, sem ter intimidade. Porque é prático. Eu vim de uma escola muito pobre, de toda a família, porque falavam que era pecado ter relacionamento dentro da igreja. Mas não era pecado você pagar prostituta na rua. Mas ninguém passou a vergonha que eu passei, dizendo que era crente, tendo que ir no médico e dizer assim, olha, eu penso que eu estou com AIDS. Porque estava sendo errado dentro de casa. A proteção não é preservativo. Proteção não é a gente pensar em sexo seguro. Proteção é ter Deus dentro do relacionamento. Então nós passamos vergonha. Então por que o cérebro não diz, olha, é mais fácil você permanecer em Deus, é mais fácil você permanecer no Senhor do que carregar culpa. Então eu entendo que existe em Deus um tratamento para que seja livre, liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi que era mais fácil pagar porque você não tinha intimidade. Então intimidade era beijar na boca. Não era você acordar em cama que você nem sabia quem que era a pessoa, ou não lembrar o nome de quem você tinha passado a noite. Intimidade era beijar na boca, isso não podia. A pornografia te mata, ela te maltrata. Ela não coloca limites a ponto de você jogar fora e ser reconhecido ainda quando você é jogado fora. Mas deixa eu te lembrar que aquele que está nas mãos de Deus, ele não joga fora. Ele tem restauração para as vidas. Nós somos criados por Deus. E nós somos criados diferentes de todos os animais. As nossas relações sexuais, elas envolvem corpo, alma e espírito. A pornografia não só deixa de fora a alma e o espírito, mas ela deixa de fora o toque, a expressão de amor, o cheiro. Ela deixa de fora a intimidade. Ela deixa de fora palavras e não palavrões. Porque hora de intimidade não é hora de xingar ninguém. A hora de intimidade é a hora de você desfrutar com quem você ama. A hora de intimidade é a hora de você dar e de você receber. E a lista é muito longa. Diferente da intimidade, existem muitas peças que faltam no quebra-cabeça da pornografia. Porque a pornografia é um prazer que se acaba. Por mais tempo que você dedique ou perca, sempre que esteja satisfeito, você sai desejando. Porque sempre vai ter alguma coisa nova. Porque existe muito que está faltando na pornografia. Nunca vai ser substituído, ou melhor, a pornografia nunca vai ser a substituição para um relacionamento feito por Deus, para uma aliança abençoada por Deus. Muitos tentam pôr em prática aquilo que vem. E por isso a infidelidade subiu nesses últimos anos em 318%, em 5 anos. Porque se eu sou infiel na frente do computador, na tela do iPad, no meu celular, qual é o problema de eu ser fisicamente? Eu creio que existem coisas que Deus permite a gente ver para saber a situação que está a casa. Alguns anos atrás eu fui dar um seminário com a Kátia, fomos dar um seminário sobre família, e nós estávamos com o coração pesado, porque nós tínhamos uma promessa, uma profecia da Ebra já há muitos anos que dizia: sua filha será mãe de nações. E essa profecia nós carregávamos no nosso coração. Mas chegou uma profeta dessas de plantão, e que faz plantão no inferno pelo jeito, e pegou a Kátia, chegou para a Kátia e falou assim: olha, eu estou vendo uma criança nos teus braços. E a Kátia foi se alegrar e falou assim: mas não se alegre, porque é adotiva, e essa criança não vai viver. Eu estava perto, meus irmãos, eu falei: olha, eu não vou nem responder, porque não é digno de resposta. E eu falei: eu não vou demonstrar para a Kátia que eu fiquei triste, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Mas foi uma semana muito dura com a Kátia. E no final de semana nós estávamos para ministrar para a família. E nessa igreja tinha um irmão muito simples. Ele sentava, todos os momentos que a gente estava, ele sentava bem na frente. E depois do último culto, esse irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso orar pelo senhor? Eu falei: mas com muito prazer, meu irmão. Uma pessoa muito simples. Isso foi aqui em Jacksonville. E ele falou: mas eu preciso orar pela sua esposa também. Eu falei: pois não. Chamei a Kátia. Quando a Kátia chegou, ele falou assim: pastor, coloca a mão na mão da sua esposa, porque esse ano é o ano da semente. E esse irmão orou, meus irmãos, e eu vi o céu descendo ali. E ele falou: olha, Deus, quebra essa palavra que veio do inferno. Esse ano é o ano que as coisas vão acontecer na vida desse casal. 30 dias depois, nós soubemos que a Kátia estava grávida. E o meu coração fervendo, eu fui lá nessa igreja agradecer esse irmão por ter sido usado por Deus. Porque o que prevalece é a palavra de Deus. Agradeci, vim embora. Mas uns dias depois, esse irmão que foi usado por Deus, foi preso. E hoje ainda eu liguei para o pastor de Jacksonville, ele falou: esse irmão ainda está preso. E ele foi preso por voyeurismo. Esse irmão estava mergulhado em pornografia. E trabalhava numa escola. E caiu na tentação de um dia ficar olhando no vestiário das meninas. Sem documento, sem ninguém na América, foi preso e está preso até hoje. E o pastor também não foi atrás para saber o quanto ficaria, o processo é longo. Mas pensem comigo, um homem de Deus, mas que foi derrubado. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas também caiu. E nós somos hoje chamados para sermos homens de Deus. Então, se nós não cuidarmos, se nós não guardarmos a nossa vida em Deus, nós também podemos cair. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele chega na hora exata. O Senhor chega com a sua palavra, trazendo mudança para as nossas vidas. A minha pergunta é: por que tantas pessoas estão engrossando as fileiras dos sites pornográficos, fazendo com que até mesmo a Playboy, que é uma revista que tem 3 décadas, um pouco mais, declare falência, porque não vende mais a revista, porque é tudo de graça. Sendo que essa é uma água que se bebe, mas não mata a sede. E a resposta é essa: é porque está enraizada. A pornografia está enraizada no sistema nervoso e no nosso cérebro. Ela está ali. Então, através de experiências, quando nós éramos adolescentes, jovens, adultos, consciente ou inconscientemente, essas experiências fizeram um mapa no nosso cérebro. E esse mapa sabe a mina do tesouro. E quando você está ali se entregando, pode saber que você vai ter uma recompensa. Ainda que essa recompensa a cada dia se torne menos satisfatória. Mas você sabe, o próprio cérebro sabe o mapa, a mina do tesouro. Eu louvo a Deus porque Davi foi um homem com o coração tão aberto com Deus, que ele escreveu o Salmo de número 6. E no Salmo de número 6 ele recorre à misericórdia de Deus e ele alcança perdão. O Salmo diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, e nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Eu já estou cansado no meu gemido. Toda noite eu faço nadar na minha cama. Eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. E aqui eu termino tirando algumas considerações desse salmo. Primeiro, que esse é um dos salmos penitenciais. É um dos salmos que fala com tristeza pelo pecado. Davi reconheceu que tinha pecado. E ele começa a clamar ao único que pode perdoar pecados. E o único que perdoa pecados tem nome.
é Jesus Cristo. Assim como esse salmo tem mais 6, mais 5, no qual Davi fala sobre a sua tristeza porque havia pecado. Mas eu louvo a Deus porque a maioria dos salmos de Davi fala da alegria, porque existe um Deus de misericórdia. E quando o Deus de misericórdia chega, a vida é mudada. No versículo 2, Davi reconhece que é fraco. O problema é quando nós não queremos tratamento direto com Deus. Quando nós começamos a dizer que está tudo bem, quando está tudo mal, nós estamos dizendo que nós somos fortes. E a verdade é que Deus fala na sua palavra que aquele que é fraco deve se alegrar, porque então em Deus ele é esforçado. Nós estávamos num trabalho para homens, eu penso que o pastor Vanderlei estava junto, e um pastor de 72 anos, era só homens, o estádio tinha lugar para 17 mil pessoas, penso que era o pastor Jurandir que estava junto. Pastor de 72 anos, foi começar o trabalho, e ele chegou, ele se encostou no púlpito, e falou assim: deixa eu confessar meu pecado antes de eu falar da palavra do meu Deus. Falou: ontem à noite eu estava pregando, e lá na minha igreja tem uma cinquentona muito bonita, que todos os cultos chega e me abraça, e fala assim: pastor, que palavra linda, como Deus lhe usa. Pastor, que sermão, meus irmãos, a águia foi nascendo, eu fui me sentindo um meninão. Mas ontem, depois do culto, depois da mensagem, ela chega para mim no púlpito, meus irmãos, e ela pega no meu braço, e naquele momento eu tive uma ereção. Eu falei: na minha idade isso não é comum acontecer. E eu não estou falando para vocês para que vocês vibrem comigo, não. Porque eu estava a um passo do pecado. E eu sei que o pecado estava na minha frente. Mas eu resolvi vencer o pecado. E a única forma foi reconhecendo que eu era fraco. Eu chamei a minha esposa atrás do púlpito e falei: ora por mim porque eu pequei. E ele contou a situação para a esposa orou com ele. E daí ele falou: eu quero perdão de vocês também, porque eu vou falar a palavra do santo nessa noite. Meus irmãos, caiu um quebrantamento naquele ginásio que foi tremendo. Esse homem não precisou pecar. Mas o ponto é esse: se ele com 72 anos passou isso, imagina nós que estamos aí com 30, ou melhor, vocês com 30, nós já chegando nos 50. Isso é possível de acontecer a qualquer um, desde que seja homem. Nós precisamos reconhecer então que nós somos fracos. E o inimigo ele trabalha no ponto fraco. Mas o nosso Deus também trabalha no ponto fraco, para que a sua graça superabunde e nós possamos ser fortalecidos nele para a glória do seu santo nome. No versículo 4, Davi fala assim: olha, livra a minha alma. O problema não era nos membros, o problema era na alma. Então Davi está afirmando que embora o arrependido esteja desejoso da cura do seu corpo, o seu interesse maior é a cura da sua alma, é a restauração da presença e do favor de Deus na sua vida. Ele anseia ter Deus perto e apela à sua misericórdia e amor. Meus irmãos, pode ser que você não tenha fé para que esse problema acabe, mas a misericórdia do Senhor é suficiente para fazer com que o milagre aconteça hoje, em nome de Jesus Cristo. A quarta consideração, e aqui nós terminamos. No versículo 6 ele fala assim: eu estou cansado do meu gemido. E se você está cansado do teu gemido, então hoje, deixa eu te lembrar que o Senhor te escutou, porque Ele mandou essa resposta para você aqui, no meio dos teus irmãos, no meio da tua família espiritual, para fazer com que você seja uma nova criatura. A aflição do salmista e a angústia da sua alma já duravam por algum tempo. A declaração: mas tu, Senhor, até quando? Parece que ele está falando assim: Deus, até quando? Até quando eu vou continuar pecando e o Senhor não vai agir? Até quando eu vou continuar dessa forma e não vai ter uma resposta? Mas essa declaração confirma que Deus não restaurou depressa a paz espiritual sobre a vida de Davi. Foi um processo.
Deus não restaurou imediatamente a graça e tampouco a sua presença divina na sua vida. Foi um processo. Então isso nos mostra e deve nos alegrar e nos encher de fé nessa noite, que no devido tempo Deus responde às nossas orações. Aleluia. E eu quero crer que o assunto que nós começamos a falar hoje, e nós vamos dar continuidade nisso, porque é um estudo maravilhoso. Nós vamos entrar nessas raízes em nossa mente e vai haver mudança para as nossas vidas, para a glória de Deus. Mas eu quero entender que esse assunto que nós começamos a falar nessa noite já é resposta para a tua oração, para o teu gemido, porque às vezes você não tem com quem falar, às vezes você não tem com quem chegar e abrir o seu coração e dizer: olha, eu preciso de ajuda. Às vezes você se sente envergonhado até mesmo da sua esposa. Meu irmão, você é uma só carne. Se tem alguém que precisa saber das nossas fraquezas, são as nossas esposas. Se tem alguém que daria e dá a vida por nós, são as nossas esposas, são as nossas companheiras. Então não deve existir segredos, não. Mas nós devemos ser edificados. Na nossa fraqueza, nós somos colocados juntos para que a gente vença juntos para a glória do Senhor. Tem um pastor que eu quero trazer aqui. Comentei ontem com o Franklin e tenho conversado com ele, pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Batista em Valadares, tremendo homem de Deus, mas ele escreveu um livro contando a experiência. Ele ficou viúvo numa semana, compraram os passarinhos, as fêmeas morreram, então ficou ele e os 3 meninos, e ele fala que ele ficou viúvo 2 vezes na semana, foram 4 viúvos dentro de casa. Mas ele escreve o primeiro livro falando sobre esse processo, mas ele fala também sobre o processo dele com a esposa que morreu, porque foi ela que firmou os passos dele há anos no ministério. O dia que ele foi lá e abriu o coração para ela e falou assim: olha, eu tenho problema com pornografia. E essa mulher abraçou esse homem e disse: olha, nós vamos resolver juntos para a glória de Deus. Então tem solução muito mais próxima do que você imagina. Não é terapeuta, não, se chama a tua cônjuge, a tua esposa, aquela que está perto de você. Os nossos corações devem ser 100% abertos para que não haja dúvida nenhuma. Aquilo que ajuntou Deus, que não separe o homem. Nós precisamos de mudança. E o Senhor está aqui para mudar as nossas vidas. Se tem algo que nunca vai acontecer, é nós nos manifestarmos dizendo depois de uma palavra dessa: eu preciso de mudança. Isso não vai acontecer. Individualmente, muito difícil. Porque reconhecer fraqueza, reconhecer pecado, não é sinal de fraqueza nunca, é sinal de fortaleza. Já falei, repito, ministério Hillsong, tinha um cantor que fez uma música que é uma das mais cantadas. Eu creio que tu és a cura. E esse homem entrava nos púlpitos carregando um tanque de oxigênio e o mundo inteiro orando porque ele estava com câncer. E todos pensavam que ele estava em fase terminal. E graças a Deus que estava. Não em fase terminal para a vida, mas em fase terminal para o pecado. Porque ele não olha o que estava agregado na sua vida, a fama, o dinheiro, não, nada disso. Mas ele sobe no púlpito, ele tira os equipamentos e ele fala: olha, o meu problema não é câncer, o meu problema é pornografia. Você tem que ter fé e entender que o que está por vir é muito maior do que aquilo que já veio. Que a satisfação maior de você ter uma consciência limpa e digna diante de Deus é muito maior do que ficar se culpando e se escondendo. Que o Senhor fale conosco através dessa canção.